E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos explicar para vocês um pouco sobre as drogas. Elas são divididas em 4 grupos e cada grupo causa efeitos psicoativos diferentes nos usuários. As drogas estimulantes, elas aumentam a atividade cerebral e elas causam intensa euforia, seguida de intensa depressão e tensão. Isso é um efeito conhecido como efeito montanha-russa, que depois será explicado um pouco melhor. Então, elas também aumentam a frequência cardíaca e a frequência da pressão arterial, assim como liberam muita dopamina, que fica na fenda sináptica por muito tempo. Alguns exemplos são a cafeína, a nicotina, as anfetaminas e a cocaína. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre as drogas depressoras. Elas causam diminuição na atividade cerebral dos seus usuários, elas também causam a perda dos reflexos e do controle do sistema motor e também a desorientação e a sedação dos usuários. Alguns exemplos são o álcool, que causa prejuízo no julgamento, o ópio, que causa sensação temporária de euforia e perda da percepção sensorial, e também os inalantes, que causam perda da memória e confusão mental. As drogas perturbadoras, elas causam uma sensação temporária de euforia, causam confusão mental, alucinação, ansiedade e paranoias. Algumas das drogas são a maconha, que ela causa sonolência, sensação de felicidade e risos espontâneos, o êxtase, que causa euforia e bem-estar, e o LSD, que causa delírios, ilusões e entorpecimento do usuário. E aí, pessoal, agora nós vamos falar sobre as drogas naturais, começando pela maconha. A maconha é uma das drogas mais populares e ela é consumida através de um enrolado de papel contendo a substância dentro. Ela é feita a partir da planta cannabis sativa. O ópio, ele é uma droga altamente viciante e é feita a partir da flor da papoula. Os principais efeitos dessa droga é sonolência, náuseas e também vômitos, além da perda de inteligência, como na maioria das drogas. Opiáceos é a codeína, a heroína e a morfina, que nós vamos explicar ao longo dessa videoaula. A psilocibina, ela é uma substância encontrada em fungos e bactérias, e o principal efeito dessa droga são alucinações. E também ela é utilizada em pesquisas para a enxaqueca. A DMT, ela é a principal consequência do consumo de perturbações no sistema nervoso, e ela também é utilizada em rituais religiosos. A cafeína, ela é a droga mais consumida no mundo inteiro, onde a gente pode encontrar no café, no refrigerante e no chocolate. Os cogumelos alucinógenos, os principais efeitos dessa droga são alucinações. Bom, agora as drogas sintéticas. A anfetamina, o seu principal efeito é o estimulante e no Brasil ela é muito utilizada pelos caminhoneiros com o objetivo de afastar o sono e poder dirigir por longos períodos. Barbitúricos é um poderoso sedativo e tranquilizante que causa grande dependência química nos seus usuários. O êxtase causa muita ansiedade e náuseas. O LSD é um outro poderoso alucinógeno que causa dependência psicológica. E a metanfetamina é utilizada em terapias em muitos países, mas ela foi banida pelo uso excessivo dessa droga. Bom, então agora as drogas semissintéticas. A heroína é uma das drogas mais devastadoras, ela é altamente viciante e ela causa um rápido envelhecimento e uma forte depressão quando o efeito dessa droga acaba. A cocaína e o crack. A cocaína ela é produzida a partir da folha de coca e o crack é a versão pedrificada dessa droga. Ela causa perda de inteligência, alucinações, ela é uma droga altamente viciante e também ansiedade. A morfina é uma das drogas mais usadas no mundo inteiro. Ela alivia fortes dores e ela também pode causar dependência química nos seus usuários. O Merlot é produzida a partir da folha de coca e o Oxy é a derivação da pasta de coca. E aí, pessoal, agora nós vamos ver como as drogas agem no sistema nervoso central. O cérebro possui bilhões de neurônios que promovem a passagem da informação de uma região para outra. As drogas psicotrópicas, também conhecidas como psicoativas, por serem moléculas químicas chegando ao cérebro, atuam interferindo na engrenagem química cerebral, diminuindo, aumentando ou interferindo na atuação dos neurotransmissores. As drogas estimulantes, elas sofrem um aumento temporário e depois diminuem a atividade cerebral.
As depressoras, elas só diminuem a atividade cerebral. E as perturbadoras, elas aumentam a atividade cerebral, ou seja, elas fazem com que o cérebro funcione fora do seu normal, deixando a mente da pessoa perturbada. No cérebro, as drogas ativam o sistema de recompensa cerebral. Esse sistema é formado por circuitos neuronais responsáveis pelas ações positivas e negativas. Quando há um estímulo prazeroso, o cérebro lança um sinal, o aumento de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do sistema nervoso central, importante para o efeito das drogas de abuso. As drogas de abuso agem no neurônio dopaminérgico, neurônio cujo principal neurotransmissor é a dopamina, induzindo um aumento brusco de dopamina, mecanismo comum entre todas as drogas. Esse sinal é reforçador, associado ao prazer, fazendo com que a busca pela droga se torne mais prazerosa e provável. E pessoal, agora eu vou explicar como as drogas reagem nos hormônios. Primeiramente, o sistema nervoso ele atua junto com o sistema endócrino, então tudo que acontecer no sistema nervoso vai ter um reflexo nos hormônios. Como nas drogas perturbadoras, que elas vão aumentar a atividade cerebral e com isso vai ter uma alta liberação do hormônio. E nas drogas depressoras, como ela diminui a atividade cerebral, vai ter uma menor liberação de um hormônio. E nas drogas estimulantes, que no primeiro momento vai aumentar a atividade cerebral e logo depois vai ter uma decaída, diminuindo essa atividade cerebral, vai ter uma alta liberação e uma baixa liberação de um hormônio. Agora eu vou explicar como que funciona o efeito montanha-russa. Antes do uso da droga, os receptores superficiais do corpo captam estímulos visuais e sonoros e geram uma corrente de impulsos elétricos para o sistema nervoso central. Com isso, ele vai desencadear reações. Ao receber esses estímulos, o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, provoca respostas em glândulas, músculos e áreas do próprio sistema nervoso central. Os músculos, por exemplo, eles vão ficar mais tensionados e rígidos. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, as glândulas suprarrenais são estimuladas e secretam adrenalina no sangue. As pupilas e os brônquios dilatam, os batimentos cardíacos aumentam e ocorre a vasoconstrição. O corpo passa a produzir mais suor e depois do uso da droga cessam os estímulos que ativam o sistema nervoso central e ele para de acionar as suprarrenais. Desse modo, o organismo interpreta que pode retornar ao equilíbrio e essa recuperação depende de pessoa para pessoa. E esse efeito montanha-russa é como as drogas agem no organismo. As drogas perturbadoras, elas ficam nessa parte de cima porque elas aumentam a atividade cerebral. As drogas depressoras, elas ficam nessa parte de baixo porque elas diminuem a atividade cerebral. E as drogas estimulantes, elas percorrem todo esse caminho porque aqui elas aumentam a atividade cerebral e aqui elas vão diminuir junto com uma intensa depressão e tensão. E aí, pessoal, agora a gente vai falar da parte química das drogas, começando pela cocaína e pelo crack. Então, a cocaína é uma folha extraída da planta Erythrocylon coca e ela é um alcaloide tropano. Um alcaloide é uma substância extraída de plantas, fungos ou animais com caráter básico e pertencente ao grupo dos compostos nitrogenados orgânicos. O nome científico da cocaína é 3-benzoiloxi, 8-metil, 8-azabiciclo, 3,2,1-octano, 4-carboxilo ácido metil-éster. O crack é um derivado da cocaína, porque ele é obtido a partir da mistura da cocaína com outras bases, que ficam em forma de pedra. A pasta de coca é nas primeiras fases de extração da planta da coca. Ela é misturada com bases mais fortes, como o ácido sulfúrico e compostos orgânicos. E o cloridrato de coca, ele é extraído junto com as primeiras fases da planta e misturado com bicarbonato de sódio para formar a consistência. Agora falando um pouco da maconha. Ela é uma droga que tem aproximadamente 400 substâncias químicas e só 60 são responsáveis pelos efeitos psíquicos que a droga causa. Entre esses 60 substâncias, destaca-se o delta-8 tetraidrocannabinoide, ou THC, e o delta-9 THC. Esse delta-9 THC ele é o principal responsável pelos efeitos psíquicos e ele é o mais abundante que tem nessa droga. A morfina também é um alcaloide, porque ela é extraída das folhas da papoula e usada como medicamento para aliviar dores intensas. Ela foi descoberta graças ao estudo do ópio, que também é extraído da mesma planta,
E em 1804, um cientista conseguiu separar o principal composto do ópio, que é a morfina. Ela identifica pelas pontes analgésicas centrais representadas pela classificação 4-fenilpiperidinas. E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho relacionando a física com as drogas, começando pela termodinâmica. E a termodinâmica, ela estuda as causas e os efeitos da mudança de temperatura, volume e pressão. Nessa parte do conteúdo a gente vai encontrar bastante o calor, que é a energia em trânsito, ou seja, energia cinética, e a dinâmica, que se relaciona com o movimento. A gente vai falar bastante de entropia, que é uma expressão usada para dizer o grau de desordem de um sistema, para medir o grau de desordem do sistema. E aqui, como a gente pode ver, quanto maior a entropia, menor é o nosso rendimento energético. E em relação às drogas, quanto mais o uso de drogas, menor a entropia na vida do indivíduo. O ser humano, ele interage com vários sistemas, né? Tanto o comercial, o profissional, o afetivo, o familiar. E para esses sistemas se manterem estáveis, exige muito uso de energia. E quando a gente tem pouca entropia no corpo, que é quando a gente usa as drogas, esses sistemas são afetados. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o álcool. As bebidas alcoólicas, elas têm na sua composição um álcool comum, que tem como princípio ativo o etanol. E nos processos bioquímicos acontece a fermentação, que é quando as leveduras, elas digerem os açúcares de determinados alimentos, como cereais e frutas, e produzem o álcool e o gás carbônico. Então, as bebidas alcoólicas fermentadas não destiladas, elas não passam pelo processo de destilação e elas possuem um teor alcoólico relativamente baixo, atingindo ao máximo de 15 graus GL. Já as bebidas alcoólicas fermentadas destiladas, elas passam pelo processo de destilação, que é a extração dos vapores que depois são condensados e possuem um teor alcoólico mais elevado. Nas bebidas por misturas, o componente principal não é por meio da fermentação. Esse componente principal pode ser, por exemplo, leite, suco de frutas ou mel. E nas bebidas destiloretificadas, elas são originadas do álcool de cereais e passam por um processo de destilação com um acréscimo de água e aromatizantes. E aí, pessoal, agora que você sabe basicamente tudo sobre as drogas, eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos que elas causam no nosso organismo, para você de uma vez por todas falar não às drogas. Vamos começar pelo crack, que é uma mistura de cocaína e bicarbonato de sódio, como já foi dito anteriormente, só que o crack é 5 vezes mais forte do que a cocaína. O efeito inicial é a liberação de uma grande quantidade de dopamina, que é uma substância natural do cérebro, e causa prazer e euforia. O problema é equilibrar essa quantidade liberada, então o nosso organismo ele libera grande quantidade e causa o efeito oposto, que é a depressão. O crack ele causa cansaço intenso, desinteresse sexual, tremores, confusão mental, problemas no sistema respiratório, como congestão nasal, tosse e sérios problemas no pulmão. E também pode causar um ataque cardíaco e derrame cerebral por conta que a pressão arterial sobe muito. A cocaína ela tem origem da planta coca e quando o pó é aspirado, ele prejudica muito a mucosa nasal, que é a parte interna do nariz. Causa perda de apetite, calafrios, vômitos, elevação da pressão sanguínea, náuseas e também a diminuição da capacidade de realizar atividades manuais. O que leva as pessoas ao consumo da maconha é a falsa crença de que não vicia e não faz tão mal quanto o cigarro de tabaco. Mas na verdade estudos mostram que se fumar de 3 a 4 cigarros de maconha por dia equivale à mesma coisa que fumar mais de 20 cigarros de tabaco. Então as chances de se ter câncer é a mesma. A maconha ela prejudica a capacidade de manter a atenção, impede a síntese de DNA, altera as percepções sensoriais, causando ilusões, alucinações, e o uso prolongado pode até reduzir a próstata e os testículos. Os prejuízos que a maconha traz à saúde da mulher grávida são que na maconha está presente uma substância chamada THC e ela atravessa a barreira placentária, atingindo o feto, causando distúrbios cerebrais.